para poder a gente bater esse papo aqui. Guilherme Zanin, da Avenue, sempre muito bem-vindo aqui na nossa programação. Guilherme, obrigado por estar aqui conosco, né, para já trazer um pouco aí dos efeitos dessa ata do Fed, se estava aí realmente em linha, era o que era o esperado, o que muda, porque às vezes é uma palavrinha ou outra ali que vai trazer uma diferença. Qual que é a tua percepção em relação a essa ata que foi divulgada? Perfeito, Débora. Primeiro, boa tarde a todos. Obrigado. Gabriel também. Prazer estar sempre aqui. Vamos lá, primeira coisa. Acho que é importante a gente ressaltar que a autoridade monetária claramente vê que a inflação ela continua persistente. É natural a gente pressupor isso, principalmente porque o grande objetivo dela dos últimos 2 anos foi exatamente combater a inflação. E a gente vê sinais de arrefecimento, sim, mas talvez não no ritmo que eles gostariam. Dito isso, o grande destaque, a gente viu aí um mercado de trabalho muito apertado, que tem pressionado a inflação para cima. Por mais que os preços, por exemplo, de containers estejam caindo, fertilizantes estejam caindo, commodities, produtos, estoques sendo reajustados, por mais que todos esses efeitos tenham uma redução significativa da inflação, o emprego, que é um catalisador relevante, ele continua apertado e continua pressionando. Dito isso, eu acho que é natural a autoridade monetária fazer esse aviso na ata, e o que chamou mais atenção é que não é apenas mas são vários membros do Fed nesse colegiado que veem isso, veem como esse combate à inflação como algo mais necessário por um período elevado de tempo. Então, dito isso, a gente entende que provavelmente ela deve se manter, sim, com juros mais elevados por mais tempo, não à toa que a gente já começa a ver a renda fixa voltando a render mais e os investidores procurando mais, inclusive, essa classe de ativos, porque os juros provavelmente vão continuar aí e a gente tem que sempre avaliar a relação risco-retorno entre ações e renda fixa. Maravilha, Guilherme. Inclusive, nós tivemos uma semana um pouco mais curta para o mercado norte-americano, enquanto aqui nós tivemos o carnaval para encurtar a nossa semana. Segunda-feira nós tivemos o feriado do Dia do Presidente lá nos Estados Unidos, onde a Bolsa de Valores não funcionou. O que aconteceu durante esse tempo em que ninguém ficou fazendo nada, para na terça-feira a gente ter um dia meio catastrófico, pelo menos aqui para 2023, o pior dia para as bolsas nos Estados Unidos? O que se falava muito era esse grande medo sobre a extensão dos aumentos de taxa de juros, sobre, claro, o período, se os juros ficariam muito tempo atuando sobre a economia norte-americana, mas sem grandes novidades, sem um grande fator para trazer essa discussão novamente à tona e a gente ter um dia muito ruim para as bolsas nos Estados Unidos que contagiaram a Europa, a Ásia e agora o Brasil com mais de 2% de queda no pré-mercado e agora também a gente quase 2% de queda, a gente traz aqui a atualização daqui a pouco. No entanto, qual foi o fator novo? Por que o mercado ficou tão nervoso na tarde de ontem esperando essa ata? Qual era a informação que o mercado buscava, claro, para montar as suas operações? Qual é a grande preocupação hoje do mercado norte-americano? O que motivou essa forte queda de ontem? Assim, Gabriel, acho que o grande destaque que vem mudando, principalmente nos últimos 3, 4 pregões, isso a gente está falando desde a última quinta-feira passada, o catalisador com relação à inflação, a gente viu aí o PPI, CPI, também o mercado de trabalho, e esses indicadores, eles vieram mais fortes do que o esperado, mostrando que a economia americana está muito pujante, o crescimento está vindo. Nesse sentido, talvez o mercado esteja um pouco mais... estava um pouco mais eufórico demais. A gente tinha visto um dos melhores inícios de ano em janeiro de todos os tempos. A bolsa estava subindo bem, a gente via uma recuperação e o mercado parecia não se preocupar mais com a inflação. Só que, de repente, com alguns dados de CPI, PPI pouco mais fortes, mercado de trabalho mais fortes, foram catalisadores relevantes para fazer com que o mercado se preocupasse com isso. A gente tinha, para ter uma ideia, juros futuros, né? Então a curva de juros de 2 anos já estava praticamente esperando uma queda de juros logo em janeiro, fevereiro do próximo ano. E aí a gente mudou. Com esses indicadores, a curva de juros praticamente foi a 5%. A gente pega títulos de 2 anos.
Então, de 4 para 5 já teve uma variação significativa. Pode parecer 1% pouco, mas quando a gente pega no mercado americano, que é um mercado gigantesco, e que pequenas mudanças, margens, acabam impactando muito, esse foi, na minha visão, o principal motivo que fez o mercado cair. Então, uma mudança, principalmente de o mercado esperar que os juros iriam cair muito rápido, para de repente esperar que não vão cair, daqui a pouco até esperar que eles possam subir ainda um pouco mais do que estava se estimando. Tudo bem, não é uma grande diferença, a inflação continua caindo e os juros provavelmente vão ficar próximos de 5%, mas só essa pequena mudança de amplitude já diminuiu todo aquele otimismo do mercado e, pelo contrário, acabou fazendo com que na segunda-feira todo mundo realizasse e se preocupasse, dizendo que esse problema de inflação ainda não foi resolvido 100%. Lembrando, semana passada nós também tivemos algumas divulgações sobre vendas no varejo, que vieram acima das expectativas, e os pedidos ali de seguro-desemprego são divulgados semanalmente na quinta-feira. Pela terceira semana seguida estão abaixo das perspectivas do mercado. Se não me engano, estão precificando sempre 200 mil novos pedidos por semana, e agora a gente teve 194, 195 em seguida, ou seja, 2 semanas abaixo das projeções, das expectativas do mercado. Então o mercado de trabalho ainda é muito forte, as vendas no varejo muito forte, PPI e CPI também com dados ali que não são tão animadores quanto o mercado esperava, gera todo esse receio dos investidores, tanto internacionais quanto, claro, dos investidores norte-americanos. Eu acho, só para corroborar com essa tua questão dado, perfeito, assim, essa análise mostra que o mercado americano está pujante. Então, assim, a gente vê um crescimento, ponto. E, inclusive, corrobora com aquela ideia de que a gente vai ter o que a gente chama de soft landing, né, que é o pouso suave. A economia provavelmente ela não está entrando em crise, ela provavelmente vai desacelerar gradualmente, mas a gente pelo menos vai ter um mercado se normalizando de forma mais tranquila. Isso é bom para a economia. Agora, por que isso impactou negativamente o mercado? Porque a gente já vinha de uma expectativa muito boa, a gente já vinha uma expectativa que a inflação ia cair forte e daqui a pouco o Banco Central ia precisar botar os juros lá embaixo porque a gente teria uma recessão muito forte. De repente, poxa, se a gente não vai ter uma recessão tão forte assim, se a economia apresenta dados que são tão positivos, a gente pode manter os juros mais elevados. E juros elevados são basicamente o principal catalisador negativo contra ações. Então, é aquela história, às vezes um dado bom é ruim e um dado ruim pode ser bom, mas nesse sentido, como a gente já vinha de um início de ano muito positivo, eu acho que essa realização é normal ela acontecer e é basicamente o mercado entrando em um modo operante mais comum, né? Convivendo com juros um pouco elevados e ações, pelo menos agora, algumas ficando mais baratas. Vi um destaque aqui, inclusive, em relação à ata do Fed, só voltando a gente a esmiuçar um pouquinho mais, né? Eles falam sobre a China nessa ata do Fed novamente. A aspa seria o seguinte: dirigentes viram riscos decorrentes do relaxamento da política anti-Covid na China. Ainda é tão preocupante assim a ponto de ter que considerar? Qual seria o grande medo? Voltar ali talvez a novamente ter que fechar o mercado inteiro e isso trazendo um efeito em cadeia? Ou seja, seria precipitado então essa decisão da China? No que essa decisão da China pode ainda fazer efeito, na sua opinião, Zanin, para que tenha vindo ainda sendo alertado na ata do Fed? Ou seria esse mesmo sentimento, né, Débora? O mercado estava tão animado com a reabertura da China, fala, não, vai abrir tudo de uma vez e aí vai voltar forte, e aí qualquer decepçãozinha pode, claro, fragilizar essa Nas commodities a gente já vê muito isso, né? Como que você avalia essa posição do Fed? Acho que, Zanin, é uma das peças fundamentais, a China, para a gente entender como é que vai funcionar o 2023 dos mercados internacionais. Exatamente. Primeiro, a China a gente não pode ignorar, né? Esse é um dos grandes mercados do mundo, o segundo maior em termos de PIB, e qualquer movimento tem grande relevância de impacto econômico. Dito isso, o que a gente entende, principalmente que veio dessa ata, né? A autoridade monetária americana não pode fazer nenhuma crítica ou fazer nenhum comentário negativo com relação
aos outros países, principalmente a China, exatamente porque também o país vive em diversos conflitos com o gigante asiático com relação a políticas econômicas. Se fala da questão dos microprocessadores, microchips, se fala também do próprio mercado, quem são os grandes parceiros de cada uma das nações. Por exemplo, o Brasil é um grande parceiro da China, mas também dos Estados Unidos. Daqui a pouco ele pode pender para um lado ou para o outro. Então, quando a gente vê o Fed comentando isso, ele se preocupa principalmente daqui a pouco com ou algum novo lockdown que pode fazer com que, de novo, a gente veja uma desaceleração do mercado. Os estoques das empresas, eles estão sendo alguns reestruturados, outros estavam elevados, eles já estão segurando um pouco mais, mas a gente sabe o quanto que isso pode impactar com a China fechando. Pode ser que os estoques das empresas fiquem baixos, eles precisem aumentar os preços para comprar novos produtos, e esse aumento de preços se traduziria em inflação. Assim como também, exatamente o Gabriel falou, o otimismo, onde se via uma grande recuperação da China e, de repente, o mercado asiático inundando com seus produtos, e muitos dizem que isso tende a ser uma coisa deflacionária. Se, de repente, essa abertura não vier tão forte assim, claramente isso pode ter mais pressão com relação à inflação. Então, o que a gente vê é um mercado asiático que, de repente, ainda não está em 100% da plenitude, e preocupa o Fed que, se eles não se recuperarem de forma mais rápida, isso possa manter os preços, as pressões de inflação ainda mais elevadas por mais tempo. Zanin, agora para a gente sair um pouco, agora já está muito bem entendido aqui essa questão do Fed, mas tem uma outra notícia que tem chamado bastante atenção desde essa quarta-feira, aliás, desde a terça-feira, se não me engano, quando houve a fala ali do próprio presidente Putin em suspender o tratado nuclear que havia de ambas as partes, ali, inclusive Estados Unidos, Rússia. Ele já tinha declarado que a Rússia precisava estar pronta para fazer qualquer tipo de teste nuclear, caso os Estados Unidos o faça primeiro. Essa foi uma das frases ali que Putin disse na sua fala, e hoje foi realmente aí suspenso esse acordo nuclear com os Estados Unidos. Qual que é o maior risco, na tua opinião, desse tipo de atitude do Putin? É claro que a gente sabe que a guerra está lá em andamento, está completando daqui 2 dias um ano desse conflito, de tudo que tem acontecido, mas quebrar um acordo como esse, que é de importância internacional e não só não se trata apenas de uma bilateralidade, qual que é o efeito de uma decisão como essa do Putin? A gente pode esperar talvez uma resposta dos Estados Unidos? E outra, o quanto ainda o conflito no leste europeu está fazendo preço sobre os mercados internacionais. A gente tinha essa grande discussão no começo do ano passado. Qualquer coisa que acontecia ali no conflito entre Rússia e Ucrânia afetava o mercado brasileiro, afetava o mercado norte-americano, os europeus. O quanto desse grande conflito, dessas novidades que a gente está tendo até este momento, a quebra de um grande contrato de gestão ali de armamentos nucleares, está fazendo preço, claro, sobre os mercados, principalmente norte-americanos. Assim, como a gente consegue ver até propriamente hoje no mercado, ela não teve tanto efeito diretamente nas bolsas como, por exemplo, a própria ata do Fed agora, que acabou fazendo os índices futuros ali, e o mercado dá uma caída ontem, caiu, hoje também subiu um pouco mais. Eu acho que os investidores não se preocupam tanto com essa questão da guerra na Ucrânia, e principalmente esse tratado. A gente sempre sabe que o Putin foi um político que joga com diversas peças, sempre soube-se que a Rússia tem um poderio militar significativo. Eu acho que, obviamente, não é bom para o planeta, e a gente, aqui, puramente a minha opinião, não sou um entendedor político dessa situação, mas eu diria assim, o que a gente pode ver com certeza que já impactou no mercado. As ações do setor militar acabam se valorizando puramente por uma questão de tensão. Então, quando um breve ataque, ou pelo menos uma breve opção de que isso possa acontecer, já faz com que os investidores corram para esse setor. Isso é uma coisa, por exemplo, que tem nos Estados Unidos, com Lockheed Martin e outras empresas no setor que são listadas em bolsa.
e a gente consegue já sentir isso. Outra questão importante é que a gente sabe muito bem dos problemas que a Rússia acabou infligindo sobre a Europa, principalmente com relação à inflação. Todo o problema de gasoduto, de energia que foi impactado para os países como a Alemanha, França, etc., a gente sempre sabe que isso aí pode fazer mais pressão novamente com relação à inflação na Europa. Se a inflação na Europa tende a reverberar por mais tempo em níveis elevados, é natural que isso também acabe impactando os Estados Unidos, Brasil e outras regiões. Então, assim, no momento, obviamente, a gente ainda tem que avaliar esse dado, não é algo positivo para o mercado, mas o que a gente está olhando, principalmente com relação à inflação, isso é outro catalisador que não é positivo, além das empresas do setor armamentício que acabam subindo um pouco num boato, obviamente, ou num risco, mas infelizmente a gente não avalia, por exemplo, investir numa empresa puramente por causa disso, né? A gente chama isso de event driven, né? Um evento que faz com que a ação acaba subindo. E a gente não tem como prever isso. A gente consegue prever fluxo de caixa, consegue fazer projeções com relação a resultados, M&As e assim por diante. Mas quando algumas empresas sobem puramente por causa dessa questão, pode ser que na semana que vem, de repente, o Putin volte atrás e aí as ações caiam, pode ser que um conflito militar aumente as tensões e aí novamente a gente vê essas ações se valorizando. Nesse sentido, a gente tenta ficar um pouco de fora e simplesmente aguardar e esperar, principalmente pelo melhor, né? Perfeito. Zanin, muitíssimo obrigada pela tua colaboração aqui conosco sempre na nossa programação. É sempre uma satisfação imensa ter vocês aqui junto com a gente. Muito obrigada, forte abraço para você e todo o time da Avenue. Obrigado e parabéns. Eu até estava lembrando, né? Faz 1 ano praticamente do início do conflito na Ucrânia que vocês estavam cobrindo desde o início. Então, o canal não para de crescer ainda mais durante todo esse tempo e é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo Muito nosso. obrigada mesmo, Zanin. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Maravilha, dona Débora Oliveira.